Como eu digo, a área tributária você pode ofertar um monte de coisa, as empresas precisam disso. Então, mas assim, por isso que eu falo que é muito importante que você não se limite a ter um serviço só no seu rol de serviços tributários. É bom você ter uma gama. São 3 as habilidades que formam o tributarista do futuro: técnica tributária, inteligência de negócios com o uso de tecnologia e clientes. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o seu foco, pois quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm e duram a longo prazo. O fato é, o futuro já chegou. Ser um tributarista medíocre ou diamante? A escolha é sua. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Tributarista do Futuro. Aqui hoje nós vamos ajudar vocês falando sobre as objeções. Então, ajudando a construir, essa caminhada e vencer as objeções dos seus prospects. Estou aqui com a Letícia Amaral, mais conhecida como Tributarista do Futuro aqui no Instagram e no YouTube. E eu sou a Jennifer. Olá, pessoal, Tudo bem? Bem-vindos. Eu sou a Letícia Amaral, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Tributarista do Futuro. Então, eu acho que assim, para a gente começar bem o tema, seria interessante, doutora, você explicar um pouquinho para a gente sobre o que é uma objeção, o significado disso, para a gente poder entrar no tema? Sim, gente, a gente precisa começar pelo começo sempre, né, Gê? Então, verdade. Às vezes a gente, no nosso dia a dia, está muito acostumado com algumas terminologias, mas pode ser que nem todo mundo esteja acostumado com essas terminologias. Objeção, aquilo que trava, que impede o prospect de avançar para o fechamento. Então, tudo que o prospect traz para a gente como empecilho, obstáculo, um problema que o impede de avançar na jornada de fechamento do serviço do tributarista. Objeções. Quem está no campo de batalha, quem está acostumado a prospectar clientes na área tributária vai saber do que eu estou falando. E se vocês estão me vendo, ouvindo, digita, coloca aí, o pessoal que está acompanhando ao vivo, coloca nos comentários quais são as objeções que os clientes de vocês trazem. E vamos, depois no final, a gente vai falar sobre isso. Pessoal, só um parênteses aí, para quem está acompanhando a gente ao vivo, esse tema interessou para alguém que vocês saibam que vai se beneficiar com esse assunto? Por favor, compartilhe essa live para que mais pessoas nos assistam e esse tema possa aí repercutir para mais pessoas. Porque, como eu disse, é algo que, inevitavelmente, quando vocês forem prospectar clientes, vocês vão se deparar com objeções, tá? Então, por favor, utilizem. Quem está no Instagram, utiliza o aviãozinho. Quem está no YouTube, compartilha o link do YouTube com outras pessoas e vamos fazer essa live chegar a mais pessoas, porque o assunto aqui é muito importante. Como você falou, as objeções ali é basicamente isso, o que vai fazer com que o cliente não feche. E normalmente isso vem de dúvidas, alguma desconfiança que ele tenha, às vezes a ver com as crenças, que ele tem. Então, tudo isso pode causar essas objeções. Aí, doutora, também... Deixa eu só fazer um parênteses nesse ponto. Claro. Por que acontece objeção? Se vocês resgatarem os podcasts que a gente comentou sobre o podcast da jornada do cliente, lá eu falei do ciclo de consciência do cliente. E objeção está muito ligado também ao ciclo de consciência que o potencial cliente, no caso o prospect, tem em relação às soluções que o tributarista coloca para ele. Por quê? Depois vocês resgatem esse conteúdo que está em episódios anteriores, acho que é o episódio 1 da trilogia que a gente fez. O episódio 1 da trilogia que a gente fez sobre jornada do cliente, do tributarista. E lá, o que a gente falou? Desse ciclo de consciência. Muitas vezes, o teu potencial cliente, o teu prospect, ele não sabe que ele tem um problema. Ou ele não sabe da possibilidade de o tributarista levar uma solução para potencializar o resultado dele. Então, a gente sempre trata de duas coisas, quando a gente vai ofertar serviços. Ou para amenizar a dor, ou para potencializar o resultado do nosso cliente. A gente está sempre falando de pessoa jurídica aqui. Então, isso tem muita ligação com o nível de consciência dele.
Se ele tem um nível de consciência, vamos dizer, nem tão claro assim sobre a potencialidade, né, que um tributarista pode levar para o negócio dele, ele vai trazer mais objeções. Então, quanto mais consciência ele tem da necessidade de um serviço tributário, menos objeções, menos travas ele vai colocar no caminho. Então, mas o que acontece? Como que a gente faz para que o nosso potencial cliente tenha mais consciência sobre a potencialidade de resultado que os serviços tributários podem levar a ele? A gente já comentou isso também um pouquinho nos episódios anteriores, mas é a partir da construção da nossa autoridade como tributarista. E essa construção da autoridade se dá a partir da produção de conteúdo, né? Muito mais ligado à produção de conteúdo. Produção de conteúdo por meio de conteúdo em site, blog, mídia, veículos de mídia, redes sociais, eventos. Tá? Então, são várias as oportunidades livros, artigos, enfim. São várias as oportunidades que existem para fixação de autoridade do tributarista. Contudo, gente, a gente sabe que para que um cliente ele já chegue dentro da nossa jornada do cliente já mais consciente, isso demora um pouco de tempo. Então, o que normalmente acontece? A gente não depende só de construção de autoridade por meio da produção de conteúdo. A gente tem que ir para o fronte de batalha numa prospecção ativa, né? A gente não fica só na prospecção passiva, construindo autoridade, produzindo conteúdo e tal, para que os clientes venham até nós. A gente faz isso também, mas a gente também faz uma prospecção ativa. Na prospecção ativa é que a objeção acontece. Por quê? Porque o cliente ele não está com esse nível de consciência. Muitas vezes ele sequer nos conhece, muitas vezes ele já tem alguém que presta algum tipo de serviço tributário para ele. Então, e muitas vezes ele não conhece realmente qual que é o resultado que a gente pode oferecer para ele. Ele simplesmente está naquele campo da ignorância, né? Quando você não sabe de alguma coisa, e a gente tratou isso lá nos episódios passados, quando você não sabe de alguma coisa, como que você vai decidir? Então, aí que vem as objeções. E aí essas objeções estão justamente nisso que a Dia falou. Pode ser porque ele tenha dúvidas, porque ele não conhece, ele é descrente, já viu alguma situação ruim. E, infelizmente, na área tributária acontece, né? A gente vê, às vezes, alguns escândalos aí de algumas operações da Polícia Federal que aconteceu, que prendeu empresários e acaba prendendo tributaristas porque cometeram algum ato ilícito. Então, ele gera uma descrença no nosso potencial cliente, gera uma desconfiança. E também, muitas vezes, ele não vê aquilo como algo prioritário, né? Ah, não, eu tenho tanta coisa para resolver que eu não quero ouvir essa pessoa que está vindo com uma proposta. Então, as objeções acontecem em diversas ocasiões e vai ser muito comum, porque a gente sempre precisa estar equilibrando essa questão da prospecção passiva, que o cliente vem nos procurar e normalmente vem porque a gente já está construindo uma autoridade, com a prospecção ativa, que nós vamos procurar o cliente. Então, tem essas duas situações e, normalmente, não que na prospecção passiva a gente não vá se deparar com objeções. A gente pode se deparar e, às vezes, acontece. Mas na prospecção ativa, a objeção é quase que certa, por conta disso que eu acabei de falar, desse nível de consciência que na prospecção ativa nem sempre o cliente vai ter, o potencial cliente vai ter. Mas beleza, fecha parênteses longo, vamos tocar o barco aí. Isso. E tem uma coisa também que eu acho bem interessante de comentar, é que é o fato de que quando você mapeia a sua persona, que a gente já falou em outros, né, episódios, você já consegue ver algumas objeções que esse cliente tem, né? Então você já consegue ali na própria persona, ali você ter essa persona desenhada já te ajuda também a estar mais preparado, né, para essas objeções, porque você vai ter que fazer um estudo, né, sobre a pessoa que você quer atingir, e aí você já vai ter algumas objeções ali mapeadas. Doutora, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os influenciadores de decisão do tributarista, né, quando ele vai apresentar um serviço. Tá. Então, assim, pessoal, dentro de uma jornada comercial do tributarista, que eu já comentei em outros episódios, em que a gente oferta um serviço que é um serviço complexo, é uma venda complexa, né? E toda venda complexa, ela é uma venda que ela acontece no 1 a 1,
naquela prospecção 1 a 1 mesmo, a gente vai encontrar, a gente vai poder se relacionar com o tomador de decisão, certo? Ou seja, pode ser que a gente esteja conversando com quem vai tomar a decisão pela contratação do nosso serviço, ou pode ser que a gente não esteja conversando diretamente com o tomador de decisão. E cada um vai ter uma estratégia que está muito ligada ao desenho da sua persona. Conforme a gente também já falou, a gente teve episódio de podcast falando só sobre persona. E então, dependendo, pode ser que a sua persona não seja o tomador de decisão. Pode ser que seja, por exemplo, o contador da empresa. O contador da empresa, ele não toma decisão, mas ele é um influenciador. Ele é um grande influenciador na tomada de decisão. E muitas vezes a opinião do contador, muitas vezes eu diria assim, grande parte das vezes a opinião do contador vai direcionar aquela estratégia comercial. Se o contador for contra, normalmente o tomador de decisão vai ouvir o que o contador tem a dizer, porque ele já confia no contador dele, tá? Então isso é bem importante a gente ter aqui em mente. Pode ser que também a nossa persona seja um potencial parceiro. Não, eu estou trabalhando a minha imagem, eu estou fazendo um foco aqui, vamos pensar, isso muitas vezes acontece quando a gente trabalha a autoridade nas redes sociais, em que a gente não fala diretamente para o tomador de decisão, mas a gente vai falar com colegas que sejam de outras áreas com o objetivo de fazer parceria, e essa parceria, o colega nos apresentar para um potencial cliente. Então, esse nosso colega, ele também vai ser um influenciador de decisão. Você pode, mesmo que você se relacione diretamente, sua persona seja diretamente o empresário, ele vai ter uma série de influenciadores de decisão ali. Porque às vezes ele tem um sócio, às vezes a empresa tem um conselho de administração, tem um conselho de sócios, às vezes ele vai ter que consultar a esposa, vai ter que consultar o contador, o CFO da empresa. Enfim, existem diversos influenciadores que vão aí eles podem ser uma pedra no caminho do tributarista, mas eles podem ser aliados no caminho do tributarista, dependendo de como você vai conduzir a sua estratégia de prospecção. Isso mesmo. E é interessante também que esses influenciadores de decisão sejam a base para a construção ali da persona, né? Sim. Agora que a gente anotou aqui para a gente falar sobre 4 principais objeções, né? A objeção número 1 que eu tenho aqui é a demora na obtenção de documentos. Então, aquela demora do contador interno, né, para enviar os documentos para diagnóstico. Qual seria uma estratégia legal para poder reverter isso? Tá, então muitas vezes, pessoal, para a gente poder mapear uma oportunidade para apresentar uma proposta para um potencial cliente, na área tributária, muitas vezes, e quase que, vamos pensar aí, quase que 100% das vezes a gente precisa ter acesso a determinados documentos contábeis, né, de cumprimento de obrigação acessória, que vão ser importantes para a gente mapear e, eventualmente, diagnosticar, calcular se a gente consegue, né, ofertar, levar uma oportunidade dentro de uma prospecção ativa. E quem me acompanha há mais tempo, quem é meu aluno sabe que eu falo que o abre alas, né, o serviço de abre portas, abre alas para o tributarista e para o tributarista do futuro é o compliance. E o compliance visando verificar se o teu cliente está recolhendo tributos a mais do que ele deveria. E daí mapear esse recolhimento a maior e tomar as ações, as medidas, seja administrativas, seja judiciais, para quem é advogado tributarista, para poder garantir que aquele cliente tenha o retorno, seja restituído ou promover uma compensação. Então, para que isso seja possível, muitas vezes a gente precisa ter algum documento que a gente consiga visualizar se há essa oportunidade ou não, tá? E aí a gente pode se deparar com essa objeção. Ah, eu vou verificar, eu vou pedir para o meu contador, eu vou ver depois, agora eu estou sem tempo.
Então, aí a gente já encontra a primeira objeção, a primeira pedra no meio do caminho que impossibilita a gente de avançar por conta dessa demora, né? Dessa demora na obtenção do documento, que para mapeamento, para diagnóstico, a gente sempre pede documento relativo a 1, 2 ou até no máximo 3 meses, né? De operação da empresa, dependendo da estratégia. E aí, às vezes, a gente se depara com isso. Então, essa é a primeira objeção que, se vocês não estão no campo de batalha, se preparem, porque ela vai vir. Isso acontece não apenas na fase de prospecção, mas também acontece depois que você já venceu todas as barreiras, já assinou o contrato com o teu cliente e você precisa pegar toda a documentação dos últimos 5 anos. Aí, gente, às vezes também é outra trava, porque você já assinou, você quer operacionalizar o serviço e o cliente fica amarrando a documentação. Então, assim, aí aquela fase do... como que é? Do tomou, mas não levou, né? Ganhou, mas não levou. Porque você depende. Então, é uma objeção real que existe. Se vocês não se depararam ainda, tenham certeza que ela vai vir. Ó, o Álvaro falou aqui, né? Aí é que mora o problema, pois se há erro, o contador não vai dar o braço a torcer que errou, e o empresário muitas vezes morre de braço dado com o contador. Exatamente. E aí que é a estratégia. A estratégia para vencer essa objeção está justamente, gente, em você. Sempre que possível, você não coloca o contador na jogada no início da tua prospecção. Em algum momento ele vai entrar. Inevitavelmente, você queira ou você não queira, o contador vai entrar. E aí, o que acontece? O contador, via de regra, ele se sente ameaçado. E a gente vai falar um pouquinho, porque essa é outra objeção, a objeção do contador. Mas aí, o que você faz? Você deixa muito claro para o seu potencial cliente, que pode ser o diretor financeiro da empresa, pode ser algum outro executivo dentro da empresa, que não o empresário propriamente dito, que aquele documento ele é de interesse da empresa e ele não é de interesse do contador. Então, que se o contador está demorando para entregar, está gerando alguma objeção, você pode ir, você tá no campo de batalha, certo? É sangue, suor e lágrima, eu sempre falo, campo de batalha, você está ali, entrou no jogo para ganhar o jogo. Então, você pode ser que num determinado momento você tem que questionar. Mas olha só, por que o teu contador não quer liberar esse documento? Mas será que não tem alguma coisa aí? Deixa claro. Claro que aí você vai... Pode ser que você tem... Isso aí tem que ser muito estratégico, gente. Porque lembre-se que o contador tem já a confiança do teu potencial cliente. Você ainda não tem, está conquistando isso. Então... Você tem que ver o momento de tomar essa ação, de questionar. Ou você pode tentar, antes disso, deixar muito claro que o teu trabalho não está colocando em xeque o trabalho do contador, que são trabalhos complementares. Que a função do tributarista é uma e a função do contador é outra. E que é possível que muitas vezes, por conta da complexidade da legislação, e aí vocês jogam, porque a legislação é complexa, é difícil se manter em dia com todas as mudanças, jurisprudência muda muito, e é difícil para o contador, que não é tributarista, estar em dia em relação a todas essas mudanças, essas complexidades. Contudo, é o seu papel como tributarista estar a par de tudo. Então, não é que você vai colocar o trabalho do contador, você não está ali para disputar Eu fiz alguma coisa aqui. Claro que o tributarista não está ali para disputar espaço com o contador, tá? Ele tá para levar resultado para a empresa, assim como o contador tá. Então, isso já vai deixar um pouquinho o teu potencial cliente mais tranquilo, né? E vai para ele não querer falar, pô, mas se você está falando então que o meu contador fez alguma coisa errada, que recolheu de forma indevida, não é isso. Você deixa bem claro que não é isso. Você está fazendo um trabalho complementar, porque, enfim, você se especializou nisso, você está estudando, está se mantendo atualizado, e a gente sabe que não, que nem sempre é possível que o contador tenha todo esse nível de detalhes, né, em relação às oportunidades tributárias
é justamente pelo fato dele não tá ali, ele não foi contratado para ser o tributarista, ele foi contratado para cumprir as obrigações acessórias. Então, esse é um caminho. O outro caminho, se você vê que ainda o negócio está travando, que não vai, você pode colocar isso bem, deixar teu cliente bem ciente, no sentido, ó, o documento é da empresa, tá? O documento não é do contador. E se o contador não está querendo liberar a documentação, é bom questionar, bom pedir para ele liberar, para agilizar. Já aconteceu da gente tomar a seguinte estratégia: falar com o empresário, falar, a gente precisa de determinado documento. E já pedir para o empresário deixar o contador autorizado a liberar para a gente o documento. Aí a gente faz o contato com o contador e só solicita o documento e não fala para que é. Fala, ó, a gente está precisando do documento XYZ, sou tributarista do cliente tal, precisando do documento XYZ e pronto. E não falo para o contador, não abro detalhes para o contador do que é. Normalmente não tem problema utilizando essa estratégia, tá? Normalmente não tem problema. Quando que a gente vai ter problema? Quando realmente o empresário sabe que ele pode estar fazendo alguma coisa errada e não quer nem ouvir e mexer com o fisco para não dar ruim para ele. Então, aí a gente tem que usar uma outra estratégia, que é a estratégia de mostrar a importância de se manter em conformidade, né? Daí é um outro trabalho de convencimento do empresário. Então, de repente, a gente está querendo fazer uma recuperação de crédito, né? Um compliance no sentido de recuperar crédito, e ver que a empresa não está muito... É uma empresa que tem muita irregularidade fiscal, aí, de repente, a gente tem que tomar outra estratégia de ir mais para o campo da governança tributária, de ver como que a gente poderia ajustar, e só que daí ir na dor e colocar o medo. O que é o problema do empresário se manter sonegando, fazendo coisa errada, daí a gente vai para o lado do medo. Então, mas normalmente, se não é esse o caso, dá muito certo de você falar só para o empresário. Então, deixa o teu contador autorizado, me dá o contato do contador e eu solicito o documento. Beleza, acontece isso, a gente solicita, o contador não vai falar não. Se o empresário falar, ó, doutora fulana ou fulano de tal vai entrar em contato com você, solicitar a documentação, libera para ela, tá? Tá demorando? Eu vou lá de novo para o empresário. Olha, é muito importante, tem os prazos, você está perdendo. Quanto mais tempo demora, mais você perde a oportunidade de fazer ingresso de tributo recolhido indevido no seu caixa. Gera uma urgência no teu potencial cliente, ali no teu prospect, para que ele cobre lá do contador. Também tem dado certo para a gente essa estratégia de gerar essa urgência quando a gente vê que o negócio não está indo. Tá? Então, mas saibam que essa... E se vocês já se depararam com essa objeção e já criaram uma estratégia que foi uma boa estratégia, coloca aí nos comentários também para a gente poder comentar até o final dessa live, tá? Porque eu tô falando a minha experiência, pode ser que vocês tenham outras experiências, mas conseguiram driblar bem aí, adotar uma outra estratégia e deu certo, coloca aí nos comentários que eu quero saber. Eu vou aproveitar que tem bastante gente com dúvidas, já vou inserir essas dúvidas aqui, senão depois a gente acaba indo para outros assuntos, daí retomar é um pouco mais complicado. Ó, o Felipe Queiroz, aqui no YouTube, ele falou: objeções muito comuns são as de que o contador já cuida da parte dos tributos, ou de que já tem advogado. Isso deve ser uma falha no início do contato. Como iniciar o contato corretamente? O Felipe perguntou. Tá, então vamos lá. Essa realmente, Felipe, é uma outra objeção muito comum. Já tem um contador que cuida da parte tributária, já tem um jurídico, já tem um consultor tributário, já tem já tem alguém fazendo isso para mim. Aí, o que você tem que fazer para tentar evitar e para já ir cercado de estratégia? Você tem que ter feito a tua lição de casa antes, que é mapear o teu potencial cliente. Você já vai ter que saber se ele já entrou com um pedido de compensação nos últimos anos, se ele entrou com pedido de restituição, se ele tem ação judicial, no caso, se você vai ofertar uma tese para ele, se ele tem certidão negativa de débitos em dia, enfim, dependendo da sua estratégia, você tem que mapear. Se você está indo para levar uma recuperação de crédito, né, um compliance que a gente fala, mapeia antes. Daí você fala, não, olha,
eu estou trazendo uma oportunidade diferente. A gente já levantou informações sobre a sua empresa e a gente já sabe que essa oportunidade que eu estou te trazendo, você não está aproveitando. Então, ou você vai deixar de aproveitar e vai continuar contando aí com o seu contador, ou com o seu consultor, ou com o seu advogado. Aí o problema é seu. Aí a gente tem que trazer um pouquinho de gatilho mental aí. Existem vários gatilhos mentais, mas tratar isso, né, numa estratégia de prospecção, para poder gerar essa necessidade, essa curiosidade, deixar muito claro, olha, esse meu trabalho inicial é um trabalho de levantamento de oportunidade. Caso não faça sentido para você depois, tudo bem, a gente faz um diagnóstico, leva aí uma potencial oportunidade. Se não fizer sentido, não tem problema. Se você quiser trazer numa próxima reunião o seu contador, seu consultor, o seu advogado, quem seja, também não tem problema, tá? Mas aí a gente já teve duas situações diferentes, né? Que são bem comuns. Ou o empresário fala, não, já tenho isso aí, não quero, tá? E daí a gente tem que ir para essa outra linha. Ou o empresário quer, mas o contador não quer, tá? Que é uma outra objeção que a gente vai tratar aqui durante esse episódio de podcast aqui. Mas é muito comum e é bem normal que seja contador, seja advogado, seja consultor tributário, que já presta serviço para a empresa, eles são influenciadores de decisão e eles vão colocar um obstáculo no meio do caminho. Por isso que você precisa mapear e ter muita certeza de que o que você está ofertando para o cliente é algo que ele não tem ainda. É algo inédito, tá? Então, por isso que tem que fazer esse trabalho anterior. Ó, a Dai Cristina falou aqui, objeções que ela já enfrentou, que daí já é parecida com a pergunta do Felipe ali, que é já tem o advogado que cuida da empresa. E outra que ela falou é a minha área fiscal já faz revisão de tributos, que é algo que a doutora já comentou aqui, né? Sobre a importância de você mapear. De você mapear. Isso. Agilize Soluções Empresariais comentou aqui. E quando o contador se especializa em tributação? Tem muito contador especializado em tributação, é verdade. Tem muitos que já são. Só que muito contador especializado em tributação que não faz o serviço do tributarista. Tá? Tem contador que ele já se posiciona como tributarista, ok? Aí ele vai ser um concorrente seu, você precisa saber, ou se você vai aliar a ele para levar uma oportunidade diferente que ele não está fazendo, ou ele não é tributarista, ele cuida da parte fiscal da empresa, e aí, como ele já estuda tributação, ele já sabe que tem as oportunidades, ele pode ser um aliado também, porque ele vai entender, ele vai ter mais consciência do potencial resultado que seu serviço vai levar do que algum contador que não estude tributação, tá? Que não esteja aí a par das possibilidades de recuperação dos tributos pagos indevidamente por conta das mudanças de entendimento dos tribunais superiores, do próprio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por mudança de legislação. Então, a gente tem que ver bem qual situação ele se encaixa, tá? Mas, assim, o contador, gente, na prática, ele é um grande objetor do serviço do tributarista. É um grande, na minha experiência, ele é o maior, tá? É o maior objetor. Por isso que, o que a gente tem adotado? Tem adotado conscientizar o contador também, tá? Conscientizar o contador ou conscientizar o empresário dentro dos nossos conteúdos dessas oportunidades. Por quê? Porque o contador, olha só, eu nem penalizo o contador, porque o contador, ele responde por tudo que ele fizer dentro da empresa. Então, se coloque na situação do contador, em que ele, mesmo que ele saiba do que você está falando, mesmo que ele entenda que é uma oportunidade, se ele não tiver seguro de que a responsabilidade pela operacionalização e pelo resultado do serviço é sua e não dele, ele vai se sentir encurralado. Ele fala, pô, tá, apresenta uma oportunidade, eu que vou ter que fazer todo o trabalho, não vou levar nada por conta disso, e ainda se der alguma coisa errada, é o meu pescoço que está em jogo. Então, é uma situação delicada. Se coloquem no lugar. É aquele exercício que a gente tem que fazer de um altruísmo, de se colocar no lugar da pessoa e entender os sentimentos dela.
para poder ver aonde que está a real objeção. Porque às vezes o que aparenta ser uma objeção, na realidade é outra coisa, porque ele está com medo, porque ele não conhece, porque ele não vai levar nada nisso e vai colocar o pescoço dele em jogo, que é uma realidade. E aí você vai ter que contornar, seja para chamar esse contador para uma reunião, seja para deixar muito claro para o seu potencial cliente que a responsabilidade é sua, que o serviço é seu, que se der alguma coisa errada, e deixar muito claro que a você tem muita segurança de que não vai dar nada errado, mas que se eventualmente der alguma coisa errada, a responsabilidade é tua. Você que vai arcar com ter que fazer defesa dele. Muitas vezes, na área de recuperação de crédito tributário, os tributaristas têm que ofertar um seguro de responsabilidade civil, assim como os contadores têm que fazer seguro de responsabilidade civil. Às vezes é uma realidade, tem esse ônus. E aí, o que acontece? O empresário, se ele vê que a gente tem um seguro de responsabilidade civil, que se algo der errado, venha a conta para o nosso bolso, já facilita a objeção do potencial cliente e também do próprio contador. Então, são diversas as situações que vocês vão se deparar. E aí vocês vão ter que ir driblando, entendendo, se colocando no lugar, vendo onde está o real problema, tentando mapear esse real problema para poder pensar, não tomado pela emoção, mas colocando mais a razão em jogo para ver, opa, então, na verdade, o que está acontecendo é porque ele está realmente com receio de que isso vai gerar trabalho para ele contador, vai gerar trabalho para ele, que vai vir lá o tributarista bonitão, levantar que tem um monte de crédito, colocar na mesa, falar, se vira contador para você buscar esse crédito. Então, a gente tem que... Por isso que é muito importante a gente ter uma metodologia de trabalho que realmente leve muita segurança para o cliente e deixe muito claro que o trabalho é seu. Que o trabalho é seu e que muitas vezes hoje o contador não precisa nem disponibilizar toda a documentação. Às vezes você pega uma procuração, quando é tributo federal, pega uma procuração, você mesmo habilita lá no ECAC, pega toda a documentação e não dá nem trabalho para o contador. Então, precisa mapear essas situações aí para vencer essas objeções. Tá certo. Eu vou deixar aqui as outras perguntas para daí no final a gente retomar, tá? A objeção número 2, então, esse tipo de serviço é ilegal, né? Quando o contador ou o jurídico, por desconhecimento mesmo do serviço, eles podem acabar associando, né, a serviços de operações criminosas, investigados pela Polícia Federal, enfim, aí eles começam a colocar um medo ali, né, no tomador de decisão. Qual seria uma estratégia interessante para ser tomada? Tá, deixa eu falar que isso também é bem comum, tá, gente? Por quê? Porque tem muita operação da Polícia Federal envolvendo escândalos tributários, de sonegação mesmo. Então, se a gente for mapear aí as últimas operações da Polícia Federal, muitas têm a ver com a parte tributária. Tem muita gente pedindo crédito tributário que não existe. Tem realmente muita ilegalidade nesse meio. Então, por isso que eu falo de novo, se coloca no lugar, se ele tá ouvindo, tá vendo notícia, se o teu serviço não tiver muito bem claro para ele vai colocar essa objeção. Ele vai falar, não, mas é que olha só, eu vi fulano que fez isso daí, depois recebeu uma baita de uma multa, teve que responder processo penal, e daí gera medo. Às vezes o próprio contador leva, e isso aconteceu numa prospecção bem recente nossa. A gente, olha só, vou contar esse caso, tá? Restaurante, estado da Bahia, restaurante grande do estado da Bahia. A gente levantou uma potencial oportunidade, porque eles não estavam recolhendo devidamente as contribuições previdenciárias, e levantamos lá um potencial crédito, não lembro, acho que foi 700, 800 mil, alguma coisa assim. E aí, a dona do restaurante achou uma baita de uma oportunidade, pediu o contrato para a gente mandou o contrato e veio a objeção do contador. Olha, eu conversei com o meu contador e ele não recomenda que eu faça esse trabalho porque isso depois vai vir fiscalização para minha empresa. Vai vir uma fiscalização, eu já tive uma situação ruim no passado, de que eu estava certa, recebi um auto de infração, tive que pagar advogado. Então, é um tipo de objeção que vem. Aí, o que a gente adotou de estratégia, tá?
conversa com o contador para explicar para o contador o que é o trabalho. Explicamos, falamos da nossa experiência, de que nunca tivemos problemas, explicamos qual era a fundamentação, tudo certinho, que se no final das contas a gente tivesse levantado todo o crédito e mesmo assim a empresa tivesse com receio de aproveitar, não era obrigada a aproveitar todo o crédito. A gente fez toda a explicação, o contador falou, não, tranquilo, sabe o que aconteceu? É porque passou aqui uns anos atrás uma empresa aí de tributarista e que era super conhecida e gerou maior causa aqui. Fizeram um trabalho super mal feito, gerou um monte de auto de infração, operação da Polícia Federal e a gente fica com o cabelo em pé aqui, quando você fala em mexer com Receita Federal, porque essa empresa passou e fez o caos. Então aí a gente entende de onde que está vindo o medo. E aí, de novo, a gente tem que vencer essa objeção explicando. Aí explicando. Se o contador quer alguém mais técnico, você consegue explicar de forma mais técnica para ele. Aí é aquela questão da utilização da linguagem correta com seu interlocutor, que a gente já falou também em episódios anteriores aqui do nosso podcast. Você consegue ser um pouco mais técnico contador, tá? Se é com o empresário, você explica que o que você está falando é algo totalmente diferente do que é desse episódio aí que aconteceu, que ali não era tributarista, era realmente um criminoso, né? Alguém que estava agindo fora da lei mesmo, um criminoso. E aí o contador entendeu, falou, não, tranquilo, entendi, estou mais segura. A gente também deixou bem claro que responsabilidade pelo serviço era nossa, se viesse alguma notificação, a gente que vai responder, enfim, se der alguma coisa errada, por mais que a gente não tenha histórico disso, a gente vai até o final defendendo, tal, tá? Isso tende a amenizar um pouco a situação. Mas pode ser, que daí mesmo assim, que o empresário ainda continue com receio, né, gente? Daí a gente vai ter que entender que não é aquele momento. Às vezes você vai querer ficar empurrando, e você vai fechar a porta. Então, às vezes é melhor deixar ou ofertar outras coisas. Falar, não, se você está com medo da gente fazer uma compensação direta, vamos ver outras oportunidades. Tem tantas outras coisas dentro da área tributária, né, gente? Vamos tentar mapear outras dores, outros anseios e entrar e contornar, tentar ir para uma outra solução. Mas você já abriu a porta, né? Nesse nosso caso, a gente já abriu a porta, o empresário recebeu a gente super bem, deu esse entrave, essa objeção, tentamos contornar. Se está dando entrave, a gente contornou e foi para outro lado, né? Ofertou outras coisas e estamos caminhando aí para fechar o contrato, ofertando algo diferente. E depois, a hora que a empresa se sentir mais segura, a gente volta a ofertar esse serviço. Como eu digo, a área tributária você pode ofertar um monte de coisa, né? As empresas precisam disso. Então, mas assim, por isso que eu falo que é muito importante que você não se limite a ter um serviço só no seu rol de serviços tributários. É bom você ter uma gama de serviços, tá? Eu ensino vocês aí a prestar pelo menos 4 serviços de alto valor agregado para as empresas. Então, lembre-se, não deu certo por aqui, não é o momento. Às vezes a pessoa não está no momento ainda de contratar. Tenta ver outro caminho, tá? Tá certo. A objeção número 3 aqui é parecida, é sobre a Receita Federal vai me fiscalizar, né? Então, é o medo de que o serviço ele desperte ali uma fiscalização por parte da Receita Federal. E aí tem uma estratégia também para isso, né? Tem. Quando vem esse medo, tá? Então, assim, a pessoa entendeu que o teu serviço, ele é um serviço lícito, que você está querendo levar um resultado para ela, mas mesmo assim ela tem receio de, por algum motivo, aquilo despertar uma fiscalização da Receita Federal. É uma objeção bem comum mesmo, assim, tipo, acontece muito com o empresário, principalmente, tá? O empresário tem medo, não, mas aí eu vou lá e daí, né? Então, a gente tem que mapear 2 situações. Uma, esse medo dele é porque ele tá fazendo muita coisa errada, né? Aí, de repente, se ele tá fazendo, é melhor, antes da gente entrar com uma recuperação de crédito, se for o caso que o que a gente tá ofertando é recuperação de crédito, tentar mapear o que ele tá fazendo errado e se a gente pode ajudá-lo a também entrar em conformidade tributária, né? Então, isso é uma situação. Segunda situação é explicar que o simples fato de você entrar com um pedido de compensação não vai ensejar uma fiscalização. Por quê? Dentro do organograma da Receita Federal existem competências diferentes.
os departamentos dentro da Receita Federal, né, a Delegacia Regional de Julgamento que vai analisar uma compensação, não é o mesmo cara que está, não é o mesmo auditor fiscal que está olhando situações para ele fiscalizar e, eventualmente, autuar. Aí a gente tem, sempre que olhar o plano anual de fiscalização da Receita Federal, e todo ano a Receita divulga um plano de fiscalização para ver quais são as operações que estão na mira da fiscalização, tá? E aí ver se o teu serviço está ali ou não, se a empresa eventualmente está encaixada em alguma daquelas situações, para ver se há um risco efetivo de uma fiscalização. E daí você deixa muito claro, não é pelo fato de você entrar com uma compensação que vai vir a fiscalização. Não, a fiscalização pode vir por outros fatores, né? Por conta do cruzamento de dados. Então, hoje em dia, se tem alguma coisa sendo feita errada, a Receita Federal ela já tem a condição de, pelo cruzamento de dados das obrigações tributárias acessórias, identificar erros, identificar desconformidades e autuar. Existem, em termos quantitativos, aí, anualmente, a Receita Federal emite muitos, milhares de autos de infrações, milhares não, milhões de autos de infração por cruzamento de dados feito de forma eletrônica em que se identifica desconformidades. E aí é tudo eletrônico, tá? Não precisa um fiscal ir lá na empresa e fiscalizar. Então, se o teu potencial cliente sabe que está fazendo alguma coisa errada, fala, não é por conta desse serviço que você vai ser fiscalizado, é por conta de outras situações, tá? Outra coisa, o levantamento de ativos, de potenciais créditos, por si só não desperta nenhuma fiscalização. Como eu falei, são órgãos diferentes dentro da Receita Federal, e a Receita Federal recebe muitas compensações. Então, ela tem 5 anos para analisar todas aquelas compensações. E ela só analisa por amostragem, gente. Não tem ainda condição de analisar todas, tá? Porque aí, por mais que você tenha tecnologia, você tenha robô, você tem que parametrizar os robôs para ver o que eles estão fazendo errado, e ainda isso não acontece ainda no âmbito da Receita Federal. E aí, o que acontece? Você pode falar, olha, a Receita Federal, ela tem lá dentro do Plano Anual de Fiscalização, ela vai monitorando determinados contribuintes, tá? Aí, contribuintes que já têm um passivo muito alto, contribuintes que fizeram determinados tipos de operação. Esses contribuintes vão estar sendo monitorados para tudo que eles fazem, tá? E outra, grandes compensações com volumes muito altos de crédito tributário, que não é a maior parte, tá? É a minoria, gente. A gente está falando aí no nosso seio de médias empresas, quando a gente vai fazer uma recuperação de crédito, a gente identifica, quando identifica aí 2, 3 milhões, é um crédito muito alto, tá? Os créditos que são considerados altos para entrar ali numa fiscalização da Receita Federal são créditos de dezenas de milhões de reais. Tá? Que não é o caso da grande maioria dos nossos potenciais clientes. Então, levar tudo, mostrar, de novo, conscientizar. Se a gente está no 1 a 1, a gente vai ter a objeção, e é o momento de utilizar aí, no 1 a 1, o nosso conteúdo, a nossa conscientização para vencer esse tipo de objeção. Isso aí. A quarta objeção, então, aqui seria as objeções do jurídico interno ou terceirizado, né? A gente falou um pouquinho. Então, ele tem como premissa de que tudo é novo, né? E que tudo que é novo gera um ambiente hostil, né? Então, o jurídico da empresa, ele pode ter informações de irregularidades que são praticadas pela empresa, né? E isso pode acabar gerando essa objeção. Qual seria uma estratégia interessante para esse caso? Tá. Outra objeção, a gente só trouxe as objeções matadoras, aquelas que acontecem quase todas, todas as prospecções, vocês vão encontrar uma dessas ou todas elas reunidas numa única prospecção. Juntas. De novo, gente, jurídico interno, contabilidade interna, já tem a confiança do teu potencial cliente, já tem a confiança. E o interno, ele conhece tudo dentro da empresa. Então, ele sabe como que é o cumprimento de obrigações tributárias. Ele sabe se tem algo sendo feito de forma errada, ele sabe quais são... Ele sabe se tem telhado de vidro, ele sabe. Deve uma oportunidade para ele, para o teu potencial cliente, isso caia nos ouvidos do jurídico interno, de uma contabilidade interna, ou do jurídico externo mesmo, que gere esse ambiente hostil. Ou vai ser pela questão
do medo de você, como tributarista, estar indo lá para levantar alguma coisa errada que ele esteja fazendo ou para disputar espaço, ou pode ser porque esse interno, externo, mas a contabilidade, o jurídico que já conhece as operações da empresa, sabe que tem coisa errada ali. Aí, qual que é a estratégia, tá? Estratégia que você pode adotar. Agendar uma reunião, tá? Ou pedir para o teu potencial cliente trazer esse jurídico, esse contador, enfim, quem for que está gerando objeção, para a mesa de reuniões, para você entender o motivo real da objeção, tá? E aí você vai com perguntas estratégicas e vai com escuta ativa. Você vai escutar para você tentar entender qual que é o real motivo da objeção, tá? Uma vez entendido o real motivo da objeção, você jamais vai confrontar com o influenciador de decisão, a não ser que você queira colocar em jogo a tua prospecção. A gente não confronta, a gente age com empatia, entendendo, se posicionando, tá? E isso não quer dizer que você vai ser bonzinho o tempo todo. Não, você pode se posicionar, pode ser firme nos seus argumentos, tá? Mas não vá por aquele embate, para realmente conseguir ter mais clareza para saber onde que está o problema, tá? Se a empresa, então, se o receio é porque está fazendo muita coisa errada, então, de repente, de novo, o que eu tenho que ver é outras oportunidades, como que eu, como tributarista, posso ser útil para levar outros serviços. E estou levando o meu abre-alas, que é recuperação de crédito, deixa aquele ali guardadinho naquele momento. E vou para uma outra, tento identificar uma outra oportunidade de entrar com um serviço. Tentar ser útil em outras coisas. E se colocar também como um parceiro, como um aliado. E sempre deixar muito claro que você age com ética, tá? Que ninguém tá ali a gente tá ali para ajudar, para levar resultado. Jamais para colocar a empresa em risco, tá? É o contrário. A gente está para levar resultado. Então, tentar realmente identificar para você ter clareza em como que você vai tratar aquela objeção, tá? Então, de novo, aí a oportunidade que você tem de se posicionar como um expert de governança tributária, um expert em defesa, né, em contencioso tributário, enfim. Aí, dependendo do que você consiga mapear aí da situação, se posicionar como expert em outras áreas tributárias também. Isso aí. Eu acho que uma das lições melhores a serem aprendidas aqui hoje é a importância da comunicação, né? A forma como você vai se comunicar com o cliente, a forma como você vai se comunicar com o seu prospect. E ali, né, nos influenciadores de decisão também você ter paciência, calma, né? Tranquilidade ali e já estar preparado para coisas que podem vir a acontecer, né? Que é aquele mapeamento que a gente falou. Doutora, você quer abrir a live aqui no Instagram para perguntas? Daí, eu não sei se... Aqui no YouTube tem uma que o Rodrigo Paixão colocou. Eu coloquei aqui. Mas aí a gente... Ah, tá, beleza. A Andréa está perguntando como driblar a opinião do contador da empresa. Contadores têm sido um entrave para mim, não só para você, tá, Andréa? Para mim também. Como eu falei, contador, ele é um grande objetor, Vou dar uma recapitulada e vou falar também de algumas coisas que o nosso mentor trouxe, porque eu já comentei com vocês, mas como tem bastante gente acompanhando hoje, pode ser que vocês não saibam. Eu tenho um mentor, a gente tem um mentor que nos ajuda dentro do escritório na condução da gestão do escritório e da estratégia comercial, tá? A gente leva todos os problemas com as nossas prospecções, as objeções que surgem, a gente leva para ele, tá? Para a gente poder pensar de uma forma estratégica. A gente sempre leva essa questão do contador. O que ele falou para nós? A gente tirar o contador da jogada, ou mesmo que a gente tenha entendido que o contador é o objetor, levar para o empresário, continuar a conversa com o empresário e tentar identificar. Porque, assim, no final das contas, não é o contador que vai tomar a decisão. Ele é um influenciador, mas não é ele que vai tomar a decisão. Né? Então, ele fala assim, olha, às vezes você vai explicar para o contador, mas não é ele que contrata. Quem contrata é o cliente. Então, assim, por mais que... Né, já aconteceu a gente de contador nem querer me ouvir. Se a gente vai tentar explicar a situação para o contador, ele já está tão, assim, com preconceito que ele não quer nem ouvir o que você tem para dizer. Aí você volta para o contador, não, tá tudo certo lá,
Só que a minha situação que eu estou ofertando não tem nada a ver com o trabalho dele, é outra coisa. Eu não vou interferir no trabalho dele, mas ele também não pode interferir no meu. É outro trabalho que eu estou levando. E tentar contornar dessa forma, se você vê que levar para o jogo, tentar trazer o contador para uma parceria não deu certo. Então, a gente vai... Olha, a gente tem diversas situações aí. Tem o contador que atende bem, que dá tudo certo. O contador que atende bem, depois continua falando mal para o cliente não quer te contratar. Tem o contador que não quer nem te ouvir. Então, o que eu falo, o que a gente está tentando, assim, o que tem dado certo não vamos tentar levar a conversa para o lado do contador. Tem que tratar ali com o cliente. É ele, o resultado vai vir para ele. Se o problema ali é nosso com ele. Se der alguma coisa errada, a responsabilidade é nossa, não é do contador. Então, deixar muito claro isso. E aí, todas as tentativas, cada negociação é uma negociação. Se você consegue tirar o contador da jogada, ótimo, tá? E até o Daniel Silos, que é o nosso mentor da área comercial, prospecção lá da nossa comunidade tributarista do futuro, ele fala a mesma coisa. Eu tiro o contador da jogada. O contador, ele só entra depois que eu já fechei contrato com o cliente, que eu vou precisar entrar em contato com o contador para passar as orientações, porque a gente está mudando procedimentos dentro da empresa. Então, para passar as orientações, daí a gente traz o contador para que o contador pare de fazer errado, né? Deixe de fazer as coisas erradas. E aí, o errado de novo, né, gente? Não é muitas vezes não é por culpa dele, é por um desconhecimento mesmo. Então, assim, tem várias situações. Tem, outra coisa, tá? Eu não quero generalizar. Eu tenho a Jaque Andrade, que é membro da nossa comunidade, contadora maravilhosa, assim, tá no nosso curso de Formação Tributarista do Futuro. A gente tem contadores maravilhosos, são contadores que já se tornaram tributaristas, mas, gente, tem muito contador que não lê, não se atualiza. Infelizmente, eles não leem as coisas, eles não sabem ler legislação, eles não sabem ler manual. Sabe? Infelizmente existe, e esses contadores são pedra no nosso caminho. Então, a gente tem que tentar identificar essas situações. Eu amo contadores, tenho muito aluno contador, tem muito contador, a gente não consegue trabalhar sem contador, mas tem os contadores que são pedra no nosso caminho. Infelizmente tem. Então, se a gente conseguir driblar esses contadores, não colocar ele no jogo comercial, ou se ele entrar, tentar conduzir a situação direto para o teu potencial cliente, tá? Ou se você vê que não vai, daí vai para o lado da tentar conversar com o contador e esclarecer a situação. E pode ter situações que realmente não tem. Você tem que esperar passar um tempo e voltar mais para frente conversar com aquele cliente. Então, assim, às vezes a gente tentou todas as situações e mesmo assim a coisa não vai. Daí o que você vai falar? Parte para a próxima. Tem tanta empresa, tanto cliente, parte para a próxima e quando for uma oportunidade, de repente você volta. Mas não fica travado num prospect só. Não deixa um prospect travar todo o teu processo comercial. Prospecção é quantidade. Você tem que ir colocando bastante gente ali no teu funil de vendas. Então, não está dando certo, você tentou todas as coisas e não foi, deixa a poeira baixar, parte para a próxima. E quando for, quando der um tempo, você volta de novo. De repente, aconteceu alguma coisa, teve uma mudança, tal. Infelizmente, o que tem acontecido? As notícias, principalmente se a gente vai pegar notícias de julgamentos do STF, do STJ, principalmente do STF, não tem sido notícias boas, né, gente? Então, o STF está julgando muito contrário ao contribuinte. Então, o que vai cair na cabeça do contador? Para que eu vou levar para o tributarista? E às vezes, né, o contador ele já acha, tem isso também, o contador acha que o tributarista quer entrar com uma ação judicial, tá? Às vezes eles nem sabem o que é recuperação de crédito, nem sabem que existe compensação para essas situações. Ele já acha que vai entrar com uma ação judicial. Aí ele vê as notícias, a STF julgando tudo o contrário, para que eu vou falar para o meu cliente perder tempo, ficar anos ali no judiciário, perder tempo, depois vai lá, o tribunal muda. Então, assim, infelizmente tem essas situações que jogam o contrário para o nosso lado, tá? Aí a gente tem que falar, olha, nosso trabalho não envolve necessariamente entrar com uma ação judicial. O nosso trabalho tem diversas situações, tem diversos planejamentos tributários que podem ser feitos independentemente de uma ação
de uma atuação no judiciário, porque se fosse só atuação no judiciário, só poderia ter advogado tributarista no mundo. E não tem, né, gente? Tributarista, como eu falo, você não precisa ter uma formação, não existe um pré-requisito de alguma formação para você ser. O pré-requisito é você ter conhecimento, é ter uma formação em tributação ali, ter o conhecimento tributário necessário. Você não precisa ser advogado, não precisa ser contador, não precisa ser administrador, você pode ser tributarista, né? Você é tributarista, você estudou isso. Verdade. Doutor, antes de você passar para a próxima, deixa eu te falar do Rodrigo Paixão. Aqui no YouTube ele falou: mas não é simples explicar que você está lá para evitar que os problemas aconteçam? Ele tá afirmando ou ele tá perguntando? Tá perguntando. Ele quer saber se não é simples? Gente, se fosse simples, eu não estava aqui falando o podcast inteiro sobre como vencer a objeção. Uma das maiores dificuldades que a gente tem é explicar, tá? Explicar o que é o nosso serviço e o resultado que ele vai ter, porque é algo que as pessoas não conhecem. Os empresários não conhecem. Então, não é simples. Tem situações que vão ser mais simples, né? Tem prospecções que fluem assim, que é uma belezura. Mas tem prospecção que é travada, que o negócio parece que não vai. Você explica e não vai. Então, assim, é uma questão também de experiência, né, gente? Quanto mais experiente a gente for, quanto mais seguro a gente for dos nossos argumentos, quanto mais conhecimento a gente tiver, a gente vai melhorando. Por isso que prospecção a gente tem que fazer muitas, para ter muita experiência. E aí vocês vão ver que tem prospecção que é uma belezura. E assim, normalmente quando a melhor prospecção é quando o cliente ele vem com um problema para você resolver. Essa é a melhor prospecção, porque dele já vem com o problema, né? Aquela prospecção passiva que ele já traz o problema para você resolver. Se ele trouxe para você, é porque alguém te indicou, ele já te conhece de alguma forma, ele já tem uma confiança em você. Então é aquela prospecção que flui, mais fácil. Né? Que é aquela que você já consegue fechar, você estabelece o frame com ele. E eu falei muito de frame nos episódios anteriores. Quem não viu, veja, porque é um complemento desse de hoje. Foi bem mais fácil. Mas tem prospecção que a gente põe o prospect no frame, tenta todas as técnicas e mesmo assim a coisa não vai. Então a gente vai tendo que entender o que não deu, aprender com os nossos erros. De repente a gente comeu bola em alguma situação. A gente poderia já ter sido mais claro, poderia ter se comunicado melhor e nos comunicou. Hoje uma pessoa fez contato comigo no direct pedindo indicação de livros de comunicação inteligente para ela adotar como tributarista. E aí, o que eu indiquei para ela? Indiquei 2 livros, o Comunicação Não Violenta, que eu já trouxe aqui para vocês, também nos episódios anteriores. E eu indiquei também o livro da Camila Berni, que é o Jeito Disney agora eu não lembro exato. Jeito Disney ai, gente, agora Jeito Disney de fechar contratos. Ela traz a técnica da Disney na área da advocacia. A Camila Berni, ela ensina para advogados, mas como é prestação de serviço, a gente consegue aplicar as mesmas técnicas também para o nosso serviço de tributarista. Eu indiquei esses 2 livros, então já deixo essa indicação aqui para vocês também. Comunicação Não Violenta e o livro da Camila Berni, tá? Que eu não lembro, Jeito Disney... Não lembro, gente, agora, me desculpem. Mas procurando Camila Berni aí, Jeito Disney, vocês vão encontrar o livro dela. Mais Legal. alguma coisa, Diego? Tem o Cláusula Tributária está perguntando como precificar nosso trabalho, mas acho que isso seria tema para outra live, na verdade, né? já fiz algumas lives sobre precificação. É só olhar tanto no canal do YouTube como no IGTV. Eu fiz uma live recente sobre precificação com a Beatriz Machinick, tá? Beatriz Machinick hoje ela é referência em precificação de serviços advocatícios também, mas a mesma coisa a gente aplica, porque a prestação de serviço é muito parecida, a gente aplica também para os nossos serviços. Ela ensina precificação de serviço consultivo, né? Que é o nosso serviço consultivo, e também de contencioso. A gente também atua como contencioso na área administrativa, né? Fazendo defesa de auto de infração. Então, ela ensina, a gente fez a live, então eu recomendo que você procure essa live. E ano passado eu fiz uma outra live com ela, acho que foi em dezembro de 2019, tá? Então tem 2 lives de precificação aí. Legal. Ó, aqui não tem mais nenhuma pergunta que eu tenha visto. Tem mais alguma aí com você? Deixa eu ver. Não.
Ah, tem uma do Vander Lúcio Braga aqui, ó. Qual a estratégia para convencer o cliente que a busca de uma recuperação de crédito tributário não despertará o fisco para fiscalizar a empresa? Acho que a gente Eu falou já isso, né? respondi essa, Vander Lúcio. Só depois pegar a reprise aqui, que eu já respondi. A Juliana Chaves falou, respondendo a Dai, né, que a gente tinha falado aqui. Quando verificamos muitas objeções infundadas do contador da empresa, oferecemos um pequeno percentual sobre os nossos honorários líquidos, após o desconto do ISS e IRPJ. Gente, às vezes também não dá certo, sabe? Querer trazer ele numa parceria comercial também para receber parte dos honorários. Tem que estudar, caso a caso, tá? Quem é advogado tributarista tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Porque a OAB veda, então tem que só tomar cuidado, tá? Mas para quem não é advogado... A Priscila Lobo colocou: como quebrar a objeção da fiscalização no âmbito dos estados e municípios? É a mesma situação, Pri. A objeção da fiscalização é a mesma coisa. A fiscalização, você tem que ver o que eles estão, no âmbito dos estados e municípios, o que está sendo objeto de fiscalização. Mas, de novo, se você entra com um pedido de restituição, compensação no âmbito do estado e município ainda é possível que haja esse encontro aí, porque é um ambiente menor, dependendo do município, é uma procuradoria, aí você vai... Ó, se pelo fato de você ter entrado com uma compensação, com uma restituição, você receber uma fiscalização, saiba que é uma fiscalização infundada. E eu, como estou te aconselhando, te orientando, eu vou prestar todos os esclarecimentos devidos, tá? Porque a gente não tem como garantir para o cliente que não vai ter uma fiscalização. Porque pode ser que tenha, mas pode ser que não tenha nada a ver com o nosso trabalho. Tem uma fiscalização de alguma outra coisa. Se tiver no escopo, se você puder auxiliar, olha, eu vou auxiliar, o trabalho que eu fiz eu garanto, vou prestar todos os esclarecimentos. E, gente, uma informação importante, tá? A maioria dos autos de infração decorrentes, a maioria das glosas de compensação, elas só foram efetivadas como glosa porque houve uma notificação preliminar que não foi respondida. Então, assim, mapear muito bem que o cliente recebeu, ou você vai mapear a caixa dele, a caixa de correio com o fisco, né? No caso do âmbito federal é o ECAC. Os estados também já têm caixa de correspondência eletrônica, o município tem que ver, dependendo do município. Mas, assim, deixe o teu cliente muito... recebeu qualquer notificação do fisco, me passa para eu saber se tem a ver com o meu trabalho, se eu preciso prestar algum esclarecimento. Porque, de novo, é nossa responsabilidade. A maior parte das glosas do que vai para frente gera uma multa, né, uma autuação, uma multa, é porque não houve um devido esclarecimento quando o contribuinte foi notificado para prestar informações. Ele simplesmente não faz. Aí o que acontece? O fiscal vai lá e glosa, porque ele não recebeu as informações necessárias. Então, assim, o cuidado que vocês têm que ter é deixar tudo isso muito bem esclarecido para o cliente de vocês e na hora que vocês forem operacionalizar, fazer com muita responsabilidade, fazer da forma correta e monitorar se houver alguma notificação, alguma abertura de fiscalização, vocês estarem ali de prontidão para defender os interesses do cliente de vocês, até porque é o nome de vocês que está em jogo, né, gente? Vocês que estão fazendo o serviço. O Rodrigo Paixão achou aqui o nome do livro. Ó. Ele falou que o livro é O Jeito Disney de Encantar Clientes. Ele colocou aqui no YouTube. O Jeito Disney de Encantar Clientes. Muito bom, Rodrigo, isso mesmo. Dá tempo de mais perguntas? Tem mais uma aqui do Felipe, Luiz Felipe. Tá, vamos fazer a última do Felipe, gente. Daí eu preciso liberar a galera para fazer barulho aqui. Beleza. Ó, Luiz Felipe colocou aqui: como nos prevenir do risco de apresentar o trabalho ao empresário e ele utilizar as informações para executar o trabalho com o jurídico interno? Contrato. Como prevenir? Contrato. Coloca uma cláusula no teu contrato. Que se você sabe, você vai monitorar, ele tem a obrigação de prestar informações, entregar as declarações, entregar para você saber se houve alguma compensação e colocar no contrato que se houver dentro do prazo de X tempo, você vai ter honorários.
se previna com uma cláusula contratual. Uhum. Acho que é isso, então. Deixa eu só ver, ó, o Vamos- Kelson está perguntando, não seria mais amistoso ok. envolver o contador do que não envolvê-lo? O contador influencia muito o cliente. Kelson, as duas situações, a gente já passou. Vantajoso ou não vantajoso? Depende, gente. Às vezes envolver o contador é aquela pedra do caminho que não sai nunca mais. E às vezes dá certo, você esclarece para o contador e tira a objeção do cliente. Então, assim, não tem certo ou errado, tá? Cada situação vai ser uma situação. Mas, por via das dúvidas, tenta não envolver desde o início o contador. Se ele entrar no jogo, porque é possível que em algum momento ele entre, ou o empresário coloque ele, comente sobre ele. Se você não vê outra saída, não conseguiu ir para o lado do empresário e convencer ele, aí chama o contador. Mas, assim, é o que eu falei, não tem certo ou errado. Cada situação vai ser uma situação. Pela experiência, quando o contador não está ali dentro do jogo inicial da prospecção, o negócio vai melhor, tá? Flui melhor. A Juliana respondeu ali também, mas eu acho que não tem mais dúvida, gente. A Juliana está falando que o contador deve ser visto como parceiro e não como inimigo. Juliana, eu concordo com você. O contador não deve ser visto como parceiro, mas às vezes ele não é seu parceiro, tá? Às vezes não é porque você o trata como inimigo. Ele vai te ver como inimigo e às vezes ele sim vai impedir com que você avance numa negociação. Por isso que eu falei, não tem certo ou errado, cada caso vai ser um caso, tá? O que tem dado mais certo pra gente é, na medida do possível, não colocar o contador desde o início na prospecção, tá? Deixar ele já, se for algo que ele venha, que você não tenha como driblar, e aí sim chamar para esclarecimento, tá bom? Então tem as duas situações. Tem prospecção que já começa desde o início, é o contador que vai te levar para a empresa. Então ele é um baita de um parceiro, às vezes ele te leva para a empresa, entendeu? Então, assim, eu acho que o contador, ele é parceiro sim, mas dependendo da situação, ele pode ser a pedra no meio do caminho. Ela também colocou ali que a OAB veda a captação de clientes e não parcerias com profissionais, que a gente A comentou OAB, ali sobre. gente, a OAB tem agora eu não vou saber de cabeça, mas tem um que fala que é vedado a intermediação, né? Intermediação com o fim de captar. Então, daí você vai ter que ver como que o Tribunal de Ética do teu estado interpreta isso. Porque você pode, se você está colocando o contador como intermediário, tá? É possível sim que a OAB vede isso daí. Porque tem um artigo que fala que justamente esse da captação, porque impede que haja um intermediário no meio do teu processo comercial. Tá? Então, tem que tomar cuidado, tá? Tem que só tomar cuidado aí nas situações, Tá certo. Vou fazer a nossa finalização aqui, então. Muito obrigada a todos que estiveram aqui presentes na gravação do nosso podcast Tributarista do Futuro. Lembrando, então, que ele vai ser disponibilizado na próxima semana, nas quintas-feiras, nas plataformas de áudio da sua preferência. Então, é só você assinar para não perder nenhum episódio. Você também pode se inscrever lá no canal do YouTube. Lá a gente também, hoje, por sinal, já estamos gravando direto lá no YouTube, então você já vai poder conferir também a gravação por lá. É isso, até a próxima e tchau! Tchau, pessoal. Obrigada pela atenção de todos e nos vemos no próximo episódio do podcast. Tchau, tchau, gente.